Agora eu tô. Obrigado, Laís. Por nada. O professor tá enrolado, hein? Vai ter que gravar depois. Ah, vocês já aprenderam, já deu para entender aqui. Ah, tem um monte de gente aqui que não entrou aqui, ó. Vou ter que gravar. Tá bom. Então vamos lá. Eu profissionalmente, então tá. Regra. A margem da inscrição do empresário alienante. Tá? Quando eu transfiro do empresário A para o empresário B, tá? Eu vou registrar, então, esse contrato na junta comercial à margem da inscrição do empresário alienante, empresário A que estava vendendo. Eu costumo registrar também a margem da inscrição do empresário adquirente. E aí, amor? Do empresário adquirente. Tá? Regra. Tá? Agora, uma terceira situação que eu quero colocar para vocês também é que caso esse contrato de trespasse está ocorrendo com a alienação e com a transferência de um imóvel, tá? Um determinado imóvel está sendo transferido, tá? Junto com esse estabelecimento, aí eu faço junto ao cartório de registro de imóveis da cidade em que o imóvel está localizado. Tranquilo até aqui? Então veja só, para que o trespasse produza efeitos perante terceiros, tá? É necessário que esse contrato de trespasses, é necessário que eu leve a registro na junta comercial e que também eu publique. Gente, não adianta nada eu registrar e não publicar. Tem que ocorrer o registro, mas a publicação. Tá? Tem que ocorrer o registro e a publicação. Se eu registrar e não publicar, não gera efeito. Tá? A publicação tem que ser realizada. Ok? Beleza? Tiago, e se eu não realizar esse registro, cara, o que acontece? Veja só. Eu falei que o negócio jurídico, ele foi feito, o contrato foi feito. Empresário A, empresário B. Ocorreu a venda. Foi feito um contrato de trespasse. Mas esse contrato de trespasses, eu não registrei ele e nem publiquei. Pergunto, esse contrato, ele existe? Fala para mim. Existe, só não é válido. Veja só. Se eu não averbar o contrato, existe. Perfeito. Agora vamos lá. Quem foi que falou? Foi o Andrei? Foi. Tá. Andrei, você falou que ele não é válido, tá? Automaticamente eu tendo o contrato em mãos e eu venho a ser prejudicado futuramente. Eu não posso reaver os meus direitos contra aquele que me vendeu? Eu acho que pode sim. Pode, porque o contrato, além de existir, ele é
Válido. O contrato é válido. Veja, ele possui todos os elementos. Se você voltar lá na escala pontiana, certo? O contrato é válido porque ele possui todos os elementos de validade. Agente capaz, objeto lícito. Agente, objeto, finalidade, forma, plano de existência. Validade, a gente atribui adjetivos. Agente, capaz, finalidade, objeto lícito, possível e determinado, certo? Esse é o plano de validade, escala pontiana. O contrato de trespasse, ele foi feito dentro das formalidades e ele é válido. O negócio jurídico é válido. Ok? A única coisa é que o contrato não tem eficácia. Ele não tem eficácia justamente por ausência de uma... e aqui... ausência de um encargo. Aqui é ausência de encargo. Tá? Vocês lembram lá? Condição, termo, encargo. Vocês vão ter que dar uma olhadinha lá, volta lá, dá uma lida rapidinho, tá? No plano da existência, o terceiro degrau da eficácia, tá? Onde fala termo, condição e encargo, tá? A lei atribui um determinado encargo para que aquele negócio jurídico produza efeitos. Ou seja, eu preciso que ele seja registrado e publicado para que ele produza efeitos perante terceiros, tá? Então, veja só, se eu não realizar o registro, o negócio jurídico, ele existe, ele é válido, mas ele não é eficaz. Fala, Andrei. Não, é o Weasley. Fala, Weasley. Essa questão aí do contrato ser válido, isso aí que você explicou agora, é só na questão do contrato de trespasse. O contrato inicial, ele tem que ser registrado para ele ter validade. Que contrato inicial você está dizendo? Porque o contrato de trespasse eu tenho uma cota e vou transferir para outra pessoa, certo? Não estou falando em cota. Weasley, não estou falando em cota, eu estou falando em transferência de estabelecimento. A transferência total, certo? Do estabelecimento. Esquece cota societária. Não, sim, eu entendi. Mas eu digo na questão de um contrato inicial. Quando abriu a empresa, não existia empresa, é uma empresa nova. Se não existir o registro, ele é válido do mesmo jeito? Uma empresa nova. Tá, uma empresa nova. Vamos falar. Tá, vamos lá. Numa sociedade empresária, por exemplo, se eu fazer o contrato social, se eu faço o contrato social e eu não levo a registro? Isso. Ele tem a mesma validade? A sociedade existe, é uma sociedade irregular, é uma sociedade de fato, nós falamos, tá? Automaticamente, quando eu levo para registro, ela adquire a personalidade jurídica. Nós estudamos isso na pessoa jurídica, tá lembrado? Entendi. Entendeu? Daí, automaticamente, numa sociedade de fato, viu, Weasley? Numa sociedade de fato, numa sociedade irregular, a responsabilidade ela sempre será ilimitada. Tá? Mas a sociedade, ela existe. Ela não tem um registro, ela não tem personalidade jurídica. Mas veja que eu estou falando aqui de estabelecimento. Gente, por favor, quem está conseguindo acompanhar, estão conseguindo entender? Eu vou devagar com a matéria, vou devagar quase parando. Eu quero que vocês entendam a matéria em si. Se vocês falarem o seguinte, professor, eu não estou conseguindo pegar esse assunto agora porque eu não entendi realmente tal situação. Não tem problema. A gente volta lá, a gente trata,
Se a pessoa, se o aluno aí, se o amigo do lado já sabe, ele vai no banheiro, ele vai na cozinha, faz um torresmo, alguma coisa e volta depois. Tranquilo? Estão conseguindo entender até aqui? Por mim, sim. Tranquilo, professor. Prossegue. Então tá bom, então. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Então tá. Então, veja que ele não tem efeito. Tranquilo até aqui? Então, se lá na frente, se vocês um dia encontrar a Letícia aí e ela perguntar para vocês, escuta, o contrato de 3 passes, caso ele não seja registrado, ele é válido? Vocês vão falar que ele é? Sim. Válido. E Sim. se ele existe? Sim. Isso. Daí você Sim. vai olhar para ele, daí você vai Sim. falar assim, ó, professora Letícia, de acordo com a aula que nós tivemos com o professor Tiago, ele existe, ele é válido, apenas ele não é eficaz. Ou seja, ele não gera efeito perante terceiros, justamente pela ausência de registro e pela ausência de publicidade do contrato de 3 passes. Beleza até aqui? Tranquilo? Volta, se vocês Beleza. tiverem lá, Tranquilo. viu? Só a questão do registro aqui. Registro. Vocês podem voltar lá na lei 8934 de 94, que trata a respeito do registro. Vocês vão ver já lá no artigo 1º que todos os atos relacionados, inerentes ao empresário, eles são levados a registro. E é por essa motivação, por esse fundamento, tá? É por esse fundamento que nós fazemos o registro do contrato de 3 passes, porque justamente está relacionado ao empresário. Beleza? Tranquilo? Senhores, prazo para que eu faça esse registro. Prazo para o registro. E o prazo para registro, ele é de 30 dias a contar da data da assinatura do contrato de 3 passes. Certo? 30 dias. Fiz o contrato de 3 passes. Certo? Nesses 30 dias, eu tenho que efetuar o seu registro, tá? Para que ele possa ter efeito contra terceiros. Efetuei o registro nesse período, efetuei o registro desse contrato nesse período, os efeitos retroagem desde a data da assinatura do contrato. Então, por exemplo, dia 1º, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos em maio. Dia 1º de maio, eu assinei o contrato de 3 passes. Se no dia 29 lá, eu efetuei o registro, automaticamente todos os efeitos retroagem ao 1º dia, tá? Todos os efeitos retroagem ao 1º dia. Tiago, por que você está me perguntando, você está falando, por que essa questão de retroagir? A gente já vai ver e você vai entender, tá bom? Então, guarda isso. 30 dias. 30 dias para efetuar o registro. Se dentro desse prazo eu retroagir, eu registrei, volta-se desde a data do ato. Beleza? Caso contrário, se eu efetuar o registro após esses 30 dias, os efeitos não retroagem. Passam a valer da data em que o registro foi realizado. Não esqueça, gente, o registro, tá? Deve haver a publicação. Não basta apenas o registro.
Eu tenho que publicar. Artigo 1151 do Código Civil. É até que horas a nossa aula? Deixa eu ver aqui, gente. Ixi, tem tempo ainda, tem um tempinho ainda, até as 21 horas. Artigo 1051. Parágrafo 1º. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias. Aqui, ó. Contados da lavratura dos atos respectivos. Beleza até aqui? Tranquilo? Senhores? Alguma dúvida específica Beleza. a respeito? Tranquilo. Tudo tranquilo, então. Beleza, legal, legal, legal. Onde a gente deve averbar também vimos, né? Agora, vamos lá, da venda do estabelecimento. Legal esse aqui. Bacana, 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 bacana. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal aí que está em silêncio, estão acompanhando mesmo? O pessoal está tudo acompanhando? Ou tem um pessoal deitado, dormindo? O professor pode repetir aonde que é feito mesmo o registro e a publicação? Ah, sim. Então tá. A publicação, quem que perguntou? O Andrei? Quem foi? É. Andrei, olha lá. Ó, onde que eu devo averbar? Tá? Regra. Eu faço a margem da inscrição do empresário que está alienando. Tá? Tá aqui. Eu costumo registrar também naquele que está adquirindo. E se tratando de imóveis, eu também faço lá, aqui, ó, coloca aí, artigo 108 do Código Civil. Consideração do artigo 108. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tudo que se trata, deixa eu ver o 108. Então, para ficar bem amarradinho o negócio ali, para não ter problema futuramente, o correto, se tiver imóvel, é indicar nos 3 lugares. Não entendi. Como que é? Para não ter problemas futuramente, o certo é indicar nos 3. Se, no caso, tem no imóvel também. Nos 2 ali, no da pessoa adquirente e no de imóvel também. Isso, isso. Eu geralmente faço nos 3. Tá? E aconselho também que façam também. Acho que não é o Professor, Oi. eu não entendi essa parte. Você pode explicar de novo, por favor? Posso. Da averbação, ô Duda? Isso. Tá. Veja só. Para que gere efeitos contra terceiros, existe aqui a necessidade de você fazer a averbação na junta comercial, certo? Sim. Tá acompanhando, né? Então, eu pego esse contrato de trespasse, tá? E levo ele para registro. Lá na junta comercial, eu vou averbar, fazer a inscrição dele. Eu vou fazer a inscrição dele. Lá na junta comercial, eu vou averbar, arquivar ele às margens da inscrição do empresário que está vendendo esse estabelecimento. Ah, tá. Entendeu? Entendeu mesmo? Entendi. Então, tá bom, então. Obrigada. Nada. Beleza até aqui? Vamos lá. Da venda do estabelecimento sem autorização de credores. Maria, que trem é esse, Tiago? Vamos lá. Senhores, o empresário, ele tem o domínio sobre os seus bens, não tem? Como assim, Tiago? O empresário, ele tem o domínio sobre essas cadeiras, ele tem o domínio sobre esse ar-condicionado, ele tem o domínio sobre
todo o seu estabelecimento sobre os seus bens, certo? Significa que ele pode vender quando ele quiser. Ele pode dispor desses bens no momento em que ele quiser. E se o patrimônio é considerado, e se o estabelecimento é considerado um patrimônio do empresário, e é um bem único, significa que o empresário pode vender esse estabelecimento, pode dispor desse estabelecimento, correto? Nós vimos isso já, artigo 1143. Ele pode vender. Acontece que, em regra, as dívidas contraídas pelo empresário no desenvolver da sua atividade, quando exercidas pelo estabelecimento, quando no exercício da sua atividade, quando eu vendo um estabelecimento, eu não vendo as dívidas deste empresário. Em regra, essas dívidas, elas não se transferem, tá? Então, vamos lá. O empresário pode dispor, ou seja, vender, transferir o seu estabelecimento, que é igual que ao patrimônio, certo? Em regra, por que eu falo em regra? Porque existe aqueles contratos, ó, eu vou fazer um contrato aqui e você assume a dívida com o fornecedor tal. Pode ser? Pode. Mas em regra, as dívidas são intransferíveis. Tá? Em regra, as dívidas são intransferíveis. Beleza? Tá. Dá uma olhadinha no artigo 1145 do Código Civil. Lê você aí agora, em silêncio, de cabeça baixa. Dá uma lida no artigo 1145. Em seguida, eu vou ler com vocês. Beleza, já deu tempo, né? Vamos lá. Artigo 1145. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto. Ah, não é o 1145, não. É o 1144. Ué, tô doido aqui. Mas por que tá aqui? Mas por que eu coloquei 1145 aqui? Não sei. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ir lá no artigo. Não, desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Artigo 1140. É o 1145 mesmo. Mas está errado aqui. Eu coloquei o do outro aqui. Deixa eu mudar aqui, ó. Pronto. Aê, agora sim. Acompanharam o raciocínio, né? 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. Olha só. Não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. O que é o seu passivo? As dívidas. Tá? Imagine um empresário A. Tá? Esse empresário, ele tem dívidas com fornecedores seu. Se esse empresário não tem bens suficientes para solver o seu passivo, as suas dívidas, a eficácia, olha ela voltando aqui novamente, a eficácia da alienação do estabelecimento depende, vamos
explicar isso daqui. Depende do pagamento de todos os credores. Veja só. Se esse empresário tem dívida, depende então do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes. Se eu não conseguir, se eu não tenho bens, tá? Se eu não tenho bens, então ou eu pago eles ou eu vou lá pedir pinico, tá? Ou de consentimento desses, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Vamos lá. O que é isso? Primeira situação que eu quero que vocês entendam. E o primeiro elemento a ser analisado é que é o seguinte: eu tenho que ver que não restam bens no patrimônio. Imagine um empresário A, tá? O empresário A, ele vende ao empresário B, tá? Vamos pegar aqui. Olha lá. Olha lá. O empresário, os sócios, a empresa aqui, Quipão, eles vendem o estabelecimento para a empresa JP Confeitaria. Se a padaria Quipão, se essa empresa aqui não possui bens suficientes para saldar, pagar dívidas de seus fornecedores, aí sim, eu vou cair no artigo 1145. Então, o primeiro requisito aqui é o seguinte: não restam bens, desde que o empresário alienante não possua bens suficientes para pagar as dívidas. Até porque bens que eu falo, patrimônio, imóveis, móveis, enfim, dinheiro também. Até porque se o empresário A tem bens para saldar as dívidas, não tem o porquê um contrato